Esse tipo de RAG que está aparecendo na sua tela é o pior tipo que você pode estar fazendo para os seus agentes de IA. E nesse vídeo eu vou te explicar o porquê. Muito prazer, eu sou o Maicon, eu sou sócio proprietário e desenvolvedor aqui da Noble Company. Nós desenvolvemos soluções profissionais de agentes de IA. Hoje, aqui nesse vídeo, eu quero estar te mostrando como fazer soluções com agentes de IA usando RAG de formas muito mais efetivas e muito mais assertivas do que esse RAG tradicional que as pessoas ensinam no YouTube. E que muito provavelmente você utiliza aí nas suas soluções. Você já deve ter percebido que algumas vezes eles acabam não trazendo a resposta e o resultado que você esperava, ou às vezes não de acordo com o que está lá no seu documento. E isso acontece porque você utiliza um modelo mais básico de RAG, e hoje eu vou te ensinar como e o porquê utilizar outro tipo de RAG para tornar o seu agente muito mais assertivo. Então vamos aqui para minha tela. Então vamos lá falar sobre RAG. Afinal, o que é RAG? RAG é a arte de transformar documentos e informações em uma base de dados para que o seu agente possa ser mais assertivo e preciso nas respostas, de forma mais previsível, utilizando ali os documentos, as informações que você fornecer para ele. Atualmente, as três variações mais utilizadas de RAG são essas que estão aparecendo na tela, que são a vetorial, contextual e a híbrida. Aqui no Brasil se popularizou muito a vetorial, que é a mais básica, a mais fácil, que todo mundo ensina no YouTube, só que nem necessariamente é a melhor. E como eu falei no começo do vídeo, se você utiliza somente essa solução, você está desperdiçando um potencial gigantesco de utilizar essas outras duas que eu vou estar te apresentando. Então, falando um pouco sobre essa versão da RAG aqui, que é a semântica, ela transforma textos em vetores numéricos. O que isso significa? Mostrando aqui na tela para você. Significa que ela pega uma palavra, uma frase, um texto, e ela joga em uma base vetorial, por exemplo, x, y, z, e ela transforma isso em números. Ou seja, quando ela, por exemplo, guarda a palavra gato, ela guarda na posição 0, 1, 0, 6, por exemplo. E o cachorro pode estar logo do lado da palavra gato. E quando o seu agente for pesquisar ali pela palavra cachorro, pela palavra gato, ela pode estar encontrando outras palavras similares, como cavalo, por exemplo, que é um bicho de 4 patas, é um mamífero, né? Então, quando ele faz essa pesquisa, ele pode estar encontrando ali e, às vezes, trazendo um resultado que você não esperava, ou que você esperava se você estiver fazendo essa solução com inteligência, obviamente. Então, é assim que funciona a pesquisa vetorial, que é a semântica. Então, ela é muito boa para quando você precisa que seu agente interprete sinônimos, interprete frases ambíguas, frases mais abertas, sem uma especialidade muito específica, algo muito específico. Então, ela é muito boa para esse cenário. E aí, nós entramos na nossa segunda opção de RAG, que é a RAG contextual. A RAG contextual, ela é por palavra-chave. O que isso significa? Significa que quando você subir lá no seu banco de dados, no seu RAG, ela vai salvar essa RAG somente com palavras. Então, não vai ter aquele embeddings comum que a gente costuma ver, né? Então, por exemplo, se o seu cliente perguntar qual o valor da blusa preta C2, a RAG vai ser ativada pelo seu LLM, ele vai procurar pela palavra blusa preta C2 e ela pode encontrar que a blusa preta C2 é R$20. Ela não vai encontrar, por exemplo, a blusa branca e nem a blusa vermelha, porque são palavras diferentes. E é assim que funciona a busca vetorial por palavra-chave. Certo? Então, ela é muito boa quando você precisa que o seu agente ele faça pesquisas específicas. Um exemplo muito fácil de dar, além desse da blusa, é quando você tem uma advocacia e você precisa que o seu agente tenha uma base de dados contendo todas as leis sobre a carteira de trabalho, enfim. E aí, quando ele for pesquisar lá sobre o direito trabalhista, ele vai procurar pelo número da lei e vai trazer somente aquele resultado que contém o número da lei, somente aquele resultado, mas nenhum outro, a gente não acaba não se confundindo ou falando alguma besteira que não tem nada a ver com a lei. Então, é assim que funciona a palavra por contexto ali, por palavra-chave, né? A busca por palavra-chave. E aí, nós entramos no tema da aula de hoje, que é o RAG híbrido. O RAG híbrido, ele junta o melhor dos dois mundos. O que isso significa? Que ele faz uma busca por semântica e por palavra-chave juntos. Então ele vai procurar tanto pelo significado da palavra, quanto pelo contexto da palavra. Então ela pode fazer buscas muito mais assertivas, muito mais detalhadas do que você somente depender da vetorial ou da contextual, né? Então os resultados que esse tipo de busca gera são muito melhores. E garante que o teu agente ele vai gerar respostas melhores e mais condizentes com o que o cliente está perguntando ou com a busca que ele está fazendo, né? Então hoje eu vou estar ensinando como que a gente aplica esse RAG híbrido dentro do N8N e com o Supabase. Então vamos lá para a tela do meu Supabase. Bom, eu estou aqui na tela do meu Supabase, eu criei um projeto novo,
tudo novo aqui pra gente começar do zero. E a gente vai estar utilizando o Supabase porque hoje ele é um dos mais utilizados aí por quem trabalha com N8N, né? E ele é muito fácil também da gente integrar ali a pesquisa híbrida. Então eu criei um projeto novo aqui e, como vocês podem ver, tá tudo vazio, não tem nada aqui, não tem nada em canto nenhum. Eu tenho aqui salvo um Notion com todos os códigos que a gente vai estar aplicando na aula e eu vou deixar ele disponível aqui embaixo na descrição. Então, assim que você terminar de acompanhar aqui, me acompanha primeiro, entende como funciona e depois acessa o Notion e aplica os códigos aqui e testa aí no seu agente. Mas vamos lá então. Como é que funciona aqui pra gente criar essa RAG híbrida? A gente vai vir aqui em SQL Editor, beleza? E a gente vai colar o primeiro código disponível lá no Notion. Que eu vou copiar aqui e já vou colar. Aqui, foi. Então, o que esse código aqui vai fazer? Ele vai criar uma tabela, documents, onde as RAGs vão ser guardadas, né? Então, ele vai criar ali com todos os parâmetros que são necessários. Então, a gente pode dar um run aqui. Beleza? Ele já criou pra gente a tabela aqui. Já está disponível. E aí a gente já pode deletar esse código e ir para o próximo. Uma breve explicação sobre esse código, para quem tiver interesse. Ele vai criar a tabela com ID, content, que é de fato ali o texto que vai estar incluso na pesquisa do agente. O FTS é um parâmetro de full text, que é para fazer a pesquisa ali de contexto, né? E aí nós temos também o embeddings, que é para pesquisa vetorial, e um metadata aqui, que é necessário, beleza? O restante aqui não é tão interessante, tá explicando. Mas caso vocês queiram mais informações, é só jogar esse código aí num Cloud ou num GPT, que ele vai te explicar em mais detalhes o que está acontecendo. E aí vamos para o próximo código aqui. Esse código ele vai estar criando para a gente a função de fato que vai guardar a RAG, vai colocar as informações na RAG e que vai também fazer a pesquisa, né? Então a gente cria aqui a função Hybrid Search, que ela vai ser criada aqui no nosso Supabase e colocamos ela relacionada à tabela Documents. E a gente pode dar um run. Então tá feito aqui, pessoal. Ela já criou pra gente a função. Se a gente vir aqui em Database Functions e pesquisar aqui pelo Hybrid Search, ele já está disponível aqui com o código que criamos. Beleza? E vamos para a última etapa. Criamos a tabela, criamos a função que vai fazer a pesquisa e guardar os dados na tabela, só que a gente ainda não tem uma forma de acessar ela por fora do Supabase. Então nós vamos fazer aqui uma Add Functions. Uma Add Function é basicamente uma função que você vai chamar lá pelo N8N usando um HTTP Request para ativar a função ali de Hybrid Search, beleza? Então você entra aqui no seu Add Functions, Open Editor, pode deletar esse código que ele cria sozinho aqui, e nós vamos jogar o terceiro e último código disponível para a gente lá no Notion. Não vou entrar em muitos detalhes, mas basicamente esse código ele vai ter acesso a sua OpenAI e ele vai usar a OpenAI como meio que interlocutor ali para fazer a pesquisa e trazer para vocês os dados, né? Vamos mudar aqui para Hybrid Search, o nome da função. Vamos dar um deploy, acredito que esteja tudo correto. Um detalhe legal a gente colocar aqui, deixa eu colocar um comentário para vocês. Quantidade de resultados que vai ser retornado. Então, caso você queira que o seu agente retorne menos do que 10 resultados, ou mais do que 10 resultados, dependendo do que você está fazendo aí, você muda aqui, né? Se você tiver ali um documento muito extenso, se você quiser que a pesquisa ela seja muito específica, você pode colocar aqui só 3, por exemplo, que ele vai retornar para você os top 3 resultados mais relevantes, de acordo com a pesquisa feita. Então, no nosso caso aqui eu vou deixar 10 mesmo. Vou dar um apply. Beleza. E agora aqui ele já gerou pra gente o curl, que é o código que nós vamos colar lá no nosso N8N, utilizando o HTTP Request e o endpoint aqui já está tudo certinho. Agora lá para o nosso N8N. Pessoal, estou aqui na tela do nosso N8N. Eu criei pra gente um workflow bem simples que nós vamos utilizar aqui para fazer os testes, né? Nele que tem um workflow, um mini workflow aqui para salvar essas informações aqui, que é basicamente... Alô? Meu N8N travou? Aqui foi. Que é basicamente aqui um FAQ, né? De perguntas e respostas. Então esse daqui é o que eu vou salvar lá no nosso Supabase. E aqui eu também tenho o agente de testes que nós vamos utilizar para testar o RAG, né? Então a primeira coisa que a gente faz para poder testar se o nosso RAG está funcionando ou não é de fato colocar informações lá, né? Então
dentro do seu Supabase Vector Store Node, você vai mudar aqui o table name para documents, beleza? E uma coisa interessante que a gente tem que colocar aqui é que o seu vai estar desse jeito, você vai aqui em add option e você vai mudar o nome da query, que ela precisa ser hybrid search, que é o nome da função que nós criamos, se você se lembra bem. Você vai colocar hybrid search aqui, e aí você vai colocar aqui um default data loader. No caso aqui eu estou pegando as informações ali do edit fields, né? E eu estou dividindo por tracinhos, né? Então, se você olhar aqui no meu edit fields, você vai ver que eu divido cada seção com 3 tracinhos. Dessa forma eu consigo separar bem certinho ali as perguntas e respostas. Então, aí é isso que eu coloco aqui. Eu coloco um chunk size de 500 para não acabar colocando mais de uma pergunta ali por chunk, né? E aí a gente pode dar um executar aqui, que ele vai já guardar as informações pra gente lá no Supabase. E aí, voltando aqui no nosso Supabase, a gente já consegue ver aqui no Table Editor que tá carregando. Ele já criou pra gente aqui todas as perguntas e respostas bem divididas, né? Então, aqui tá o content, que é o que a gente vai receber para gerar a resposta dele. Aqui tá a função de full text, né? Então, esse daqui é o que vai usar para fazer a pesquisa por contexto, né? Você pode ver que ele é bem diferente mesmo do embeddings que a gente está acostumado. Claro que a gente ainda tem os embeddings que a gente está acostumado para fazer a pesquisa vetorial e o metadata aqui, que não é relevante aqui nesse exemplo que eu estou fazendo. Beleza, agora se a gente voltar lá para o nosso N8N, nós vamos fazer um pequeno teste aqui, rapidinho, utilizando um HTTP request. Aí a gente vai pegar o curl lá do Edge de novo, lá do Edge Functions. Vamos abrir aqui o Hyper Search, salvei o nome errado, mas tudo bem. Isso daqui não tem importância. E a gente vai dar um copiar aqui no curl dele. Então você vai vir em Edge Functions, vai procurar o nome da sua função, vai vir em Details e Invoke Function, vai copiar o curl aqui, voltando lá para o N8N. Nós vamos colar aqui no HTTP request esse curl, beleza? Então ele já cola aqui tudo certinho. Aqui a gente pode tirar, não faz diferença. E vamos só mudar aqui o nome da variável para query. E como eu estou usando direto no chat input, a gente vai colocar o nome da variável aqui de chat input. Beleza? Já estava fazendo uns testes aqui, deixa eu reiniciar pra gente. E aí aqui eu vou pegar lá no meu Supabase uma palavra aleatória. Vou compartilhar a tela aqui para vocês darem uma olhada. A gente vai pegar uma palavra aleatória aqui da nossa tabela, contendo em algum dos contents aqui. Vamos ver aqui. Ó, meu gestor precisa aprovar. Vou copiar isso daqui para ver o que ele retorna aqui pra gente. A gente vai dar um Ctrl V. Ele está fazendo a pesquisa utilizando o HTTP request. E ele já deu certo. Vou falar com meu sócio, meu precisa de aprovação, não decide sozinho, meu gestor precisa aprovar. Ele trouxe como primeiro resultado exatamente a pergunta que a gente fez, mas ele também trouxe outras respostas relevantes que tem alguma coisa a ver com a pergunta que a gente fez, né? Então você vê que ele não traz, ele nem traz coisas nada a ver, né, com o que acontece às vezes quando você está usando só o vetorial, e ele também não traz somente exatamente o que a gente perguntou, ele traz tanto o que nós perguntamos quanto coisas relacionadas ao que a gente perguntou, o que é basicamente a junção dos dois RAGs que eu falei anteriormente, que é o vetorial e o de contexto, né? E beleza, agora a gente só precisa implementar isso aqui no nosso agente. Acabei de lembrar de uma coisa aqui, pessoal. Aqui no seu Edge Functions, lá no N8N... Ih, eu esqueci de compartilhar a tela. Deixa eu mudar aqui rapidinho. Tudo bem, a gente já tá aqui e eu já mostro ali pra vocês o que aconteceu. Só um segundo. Aqui no seu Edge Functions, vocês vão perceber que na hora que vocês colam o código, ele tem essa const aqui, ó, que é a API key, e isso daqui a gente precisa criar. Eu já tinha criado antes porque eu estava fazendo uns testes, e aí eu acabei esquecendo de criar novamente. Mas você vai colar aqui a OpenAI API key no seu secrets, e vai colar aqui o código da API key que você tem no seu playground lá da OpenAI. E aí você só dá um save aqui que ele já vai criar para você aqui embaixo o secret, e vai funcionar tudo perfeitamente. Deixa eu voltar a tela aqui lá para o nosso N8N para vocês verem o que aconteceu, né? Porque eu mostrei igual um pão. Então, voltando aqui, eu rodei aqui o text message com
essa palavra aqui, meu gestor precisa aprovar, e ele voltou pra gente aqui exatamente o que a gente pegou lá do Supabase, juntamente com outras respostas relevantes, e você vê aqui que ele traz até o número do rank, né? Então, número rank 1, rank 3, rank 4, e também com um score, que é uma pontuação que vai de 0 a 1, beleza? E o que nós vamos fazer aqui agora é conectar isso no nosso agente e criar de fato o atu Hag para ele. Vamos nomear aqui Hag, colocar uma descrição aqui para ele saber do que se trata. A sua atu Hag, utilize ela para responder ao cliente. Beleza? A gente pode dar um import curl, que é o mesmo que a gente fez antes. Eu vou pegar lá de novo. Lá do invoke function, a gente copia o curl, cola aqui, import. Novamente, a gente só muda o nome da variável aqui para query. E nesse caso, a gente coloca aqui que o agente vai fazer a pergunta. E nós colocamos na descrição a pergunta do... Oh, meu Deus. Do cliente. Pergunta do cliente. Beleza? Nesse agente aqui tem um prompt muito simples. Você é um assistente inteligente, você tem acesso a tua Hag, utilize ela para gerar suas respostas. E agora vamos fazer a mesma pergunta. Mesma pergunta para o agente. Ih, rapaz, ele não quis muito usar a tua Hag, né? Ele é teimosinho. Talvez é porque eu esteja usando um modelinho mais burrinho, né? Vamos colocar um modelinho mais inteligente aqui. 4.1. E vamos gerar de novo. Agora ele pesquisou na Hag. Ó. Então ele pesquisou aqui na Hag, ele gerou uma resposta aqui pra gente sobre o que ele encontrou de fato ali na Hag. E ele trouxe aqui pra gente até um modelo de resposta, né? Mas o que interessa pra gente aqui mesmo é o que a nossa tool retornou. Ó, ele pesquisou aqui o que significa quando alguém diz meu gestor precisa aprovar. E o primeiro resultado que de fato apareceu foi o que tem relacionado aqui com o meu gestor precisa aprovar, né? Então a gente vê que está funcionando, ele veio como rank 1, bem certinho. E é isso. De fato agora está 100% funcional, você pode aplicar, você pode adicionar novos chunks, novas informações lá na sua Hag, que o seu agente ele vai pesquisar ali de forma autônoma, vai retornar ali as respostas que fazem sentido tanto em contexto, né, sobre o que o cliente está perguntando, quanto também em sentido para não se tornar algo muito engessado. Então você está pegando o melhor dos dois mundos. Beleza? Bom, e foi isso então, pessoal. O que eu estou compartilhando com vocês é algo que a gente utiliza nas nossas soluções, o que melhorou dezenas de vezes a inteligência, a capacidade de resposta dos nossos agentes. A gente percebeu uma melhora muito grande quando a gente utiliza esse tipo de Hag. Obviamente que dependendo do cenário, dependendo do que você precisa fazer, talvez seja mais interessante usar um vetorial, usar talvez somente a opção de contexto, mas o importante é que agora você aprendeu a diferença entre eles, aprendeu quais cenários eles podem funcionar melhor, e você já sabe aplicar esses dois, que são o vetorial e o híbrido. O de contexto eu não vou estar trazendo porque é algo que é pouco usado, mas caso você queira aprender, tem na própria documentação do Supabase lá como fazer essa implementação da Hag de contexto. E é isso. Se você é empresário e quer ter soluções profissionais feitas para o seu negócio, sob medida, aqui na descrição tem um link onde você pode entrar em contato com a gente e um agente de IA nosso vai atender você, vai entender seu cenário, vai fazer algumas perguntas e agendar uma reunião conosco para a gente continuar a conversa. E se você quer aprender mais, segue esse canal, clica no like, compartilha com quem você sabe que não entende nada sobre Hag, que ele vai sair desse vídeo aprendendo a fazer algo muito avançado, beleza? Lembrando que o link do Notion com todos os códigos vai estar na descrição também. Então, é isso, pessoal. Até a próxima.